Você já esteve a um passo de algo incrível, mas de repente, aquela voz na sua cabeça sussurrou: você não é capaz. Ou talvez tenha dito para si mesmo: segunda-feira eu começo. Mas essa segunda nunca chegou. Essa é a armadilha da autossabotagem, um jogo mental que a gente joga contra nós mesmos sem nem perceber. E você, já caiu nessa cilada? Hoje, vamos juntos desvendar como reconhecer e dar um fim nesse ciclo. Seja muito bem-vindo ao canal O Caminhante. Se você clicou nesse vídeo, é porque sabe que essa conversa é importante. E deixa eu te dizer, você está no lugar certo. Por que será que, mesmo tendo capacidade, encontramos maneiras de atrasar ou até destruir nossos próprios planos? É procrastinar para entregar algo no último minuto. É dizer, não estou preparado, quando a oportunidade bate à porta. É até terminar relacionamentos por medo de não ser bom o suficiente. Mas o que é autossabotagem? A autossabotagem é aquele comportamento que, muitas vezes, você nem percebe que está praticando, mas que, no fundo, está te impedindo de alcançar os seus sonhos e objetivos. Ela se manifesta de várias formas, desde a procrastinação até a autocrítica exagerada, passando por decisões impulsivas ou a sensação de que você não é bom o suficiente. A autossabotagem aparece quando você, sem querer, cria um ciclo de negatividade em que as suas ações vão contra os seus próprios interesses. E por que fazemos isso? Antes de tudo, vamos esclarecer uma coisa. Ninguém, nem você, decide se sabotar de propósito. Pensa comigo. Quem, em sã consciência, escolheria algo que deixa a própria vida mais difícil? Então, se não é você consciente tomando essas decisões ruins, quem é? Bem, a resposta é você também, mas o você inconsciente. Esse eu inconsciente não está tentando acabar com a sua vida. Na verdade, ele está tentando proteger você. Todas as escolhas que chamamos de autossabotagem têm uma raiz comum: o medo. Medo de falhar, de ser julgado, de não ser bom o suficiente. Medo de não corresponder às expectativas, de perder o controle. É esse medo que cria as barreiras que parecem seguras, como um conforto familiar, mas que, na verdade, só te impedem de avançar. Ele te faz procrastinar, adiar decisões importantes, ou até fugir de oportunidades que poderiam transformar a sua vida, porque o sucesso assusta, traz mudanças, responsabilidades, expectativas, e isso faz com que a gente se encolha, mesmo sabendo que poderia ir além. Esse medo nos paralisa e nos faz evitar oportunidades incríveis. Ao ceder a esse medo, você acaba se limitando, criando um ciclo de autossabotagem que te mantém preso, mesmo sabendo que poderia ir mais longe. Depois vêm as crenças que carregamos, muitas vezes sem perceber. Quantas vezes você já pensou: eu não sou bom o suficiente, ou isso não é para mim? Essas vozes não surgem do nada, elas vêm de experiências passadas, de palavras que ouvimos quando criança, e de histórias que aceitamos como verdade. E o mais curioso é que o cérebro, querendo provar que está certo, busca situações que reforcem essas crenças. É como se nos convencêssemos, dia após dia, de que não somos capazes. É como se, inconscientemente, você boicotasse suas chances de sucesso, felicidade ou realização. E é aí que você se torna o seu próprio obstáculo, aquele que coloca pedras no caminho que deveria estar livre para avançar. Mas por que fazemos isso? Vamos entender o que a psicanálise fala sobre a autossabotagem. Na psicanálise, o conceito de autossabotagem é frequentemente associado à ideia de conflitos internos não resolvidos, muitas vezes originados na infância, que se manifestam de formas complexas na vida adulta. Freud, o pai da psicanálise, sugeria que a autossabotagem
pode estar relacionada à defesa do ego. Quando a pessoa está prestes a alcançar algo importante, o medo de mudança ou de não ser capaz de lidar com as consequências pode fazer com que o indivíduo crie barreiras para si mesmo. Esse comportamento pode ser uma forma de autopunição. Freud acreditava que, por conta de experiências passadas, algumas pessoas se sentem indignas do sucesso ou da felicidade e, por isso, inconscientemente, sabotam as oportunidades que surgem. Por exemplo, uma pessoa que teme o abandono pode, inconscientemente, se afastar de relacionamentos antes mesmo que eles possam ser rejeitados. Isso acontece porque, de acordo com Freud, o ego, o eu, dentro de você que dita as regras, tem medo de se expor à dor ou ao sofrimento e opta por se proteger de uma forma que, paradoxalmente, acaba fazendo com que a pessoa se coloque em situações de sofrimento ou perda. Além disso, na psicologia moderna, muitos estudiosos apontam que a autossabotagem também está ligada a questões de baixa autoestima e falta de autocompaixão. Por exemplo, crianças e adolescentes que cresceram com pais abusivos onde eram xingados e depreciados e não obtinham apoio emocional, são pessoas que internalizam este sentimento e, na vida adulta, buscam escapes para validar este sentimento. A verdade é, ninguém gosta de sofrer. Segundo o psicólogo Carl Jung, a autossabotagem acontece quando estamos desconectados das partes mais profundas de nós mesmos. O que queremos, o que precisamos e até quem realmente somos podem estar em conflito. E nem percebemos isso. Para Jung, superar a autossabotagem passa por um processo chamado individuação. E o que isso significa? É o caminho de nos tornarmos quem realmente somos, integrando todas as partes do nosso eu, até aquelas que tentamos evitar. Esse processo exige coragem, encarar nossa sombra, os aspectos escondidos da nossa personalidade e aceitá-los. É decidir olhar para dentro, abraçar nossos defeitos e curar as feridas da nossa criança interior. Quando fazemos isso, começamos a agir de forma mais alinhada com o nosso verdadeiro eu, sem cair nas armadilhas da autossabotagem. A autossabotagem não é um inimigo que quer te destruir. Ela é um sinal, uma mensagem do seu interior, pedindo para ser ouvido, compreendido e curado. Bem, agora que entendemos a raiz da autossabotagem, devemos nos perguntar: então, como parar de ser bom em fazer escolhas ruins? Se o medo é a raiz do problema, conhecer o medo e encará-lo é a solução. O primeiro passo é o processo de autoconhecimento. É ele que transforma a forma como você enxerga a si mesmo e suas escolhas. Só de estar consciente disso, você já está à frente da maioria das pessoas. Agora você poderá agir como um passageiro do ônibus, com destino à autossabotagem, e não mais como o motorista. Sendo o passageiro, você tem o poder de escolher o momento de dar o sinal para a parada e descer. Diante de tais situações, pergunte por que estou com tanto medo de ir a este encontro, a esta entrevista, a esse novo projeto. Identifique o que está por trás desse medo. Olhe nos olhos dele e encare-o, porque ninguém mais pode fazer isso por você. Não tenha medo de crescer e tomar responsabilidades. Quebrar a cara e dar errado também faz parte do resultado da equação da vida. Hoje, quero te convidar a refletir. O que você tem evitado enxergar ou aceitar em si mesmo? A verdadeira transformação começa quando nos permitimos ser inteiros, com nossas luzes e nossas sombras. É nesse momento que deixamos de nos sabotar e começamos a viver de verdade. A jornada para superar a autossabotagem começa agora. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser.